Boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde, queridas ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui nesse sábado lindo e abençoado por Deus, com a gratidão pela companhia de vocês. Já agradeço a toda a equipe da rádio por abrir espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Diogo da Mata e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é os criminosos diante da justiça humana e diante da justiça divina. É uma excelente oportunidade de aprendermos juntos sobre o tema. Quando falamos nos nossos irmãos criminosos, devemos pensar que são pessoas que quebraram a lei humana e, consequentemente, também a lei divina. Para desenvolvermos o tema de hoje, vou começar com vocês a pensar dentro do nosso planeta, na nossa amada e querida Terra. E dentro do nosso planeta, essa, esses dois lados, o bem e o mal. E para começarmos a desenvolver o tema, vou iniciar com base na orientação do livro O que é o Espiritismo, com as perguntas números 130, 131 e 132. O livro O que é o Espiritismo é de autoria de Allan Kardec, publicado em Paris no ano de 1859. A obra sucedeu à publicação do Livro dos Espíritos e apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita. Vamos para a pergunta 130, que é a seguinte: o homem nasce bom ou nasce mal? E a resposta dada pelos espíritos é a seguinte: o homem nasce bom ou nasce mal, conforme seja a encarnação do espírito adiantado ou atrasado. O espírito é criado simples e ignorante, quer dizer, nem bom e nem mal, mas suscetível em virtude do seu livre-arbítrio, que o nosso Pai misericordioso e justo nos concedeu livre-arbítrio. É a partir dele que vamos tomar essa decisão do caminho do que é considerado bom e do que é classificado como mal. O livre-arbítrio é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe dá dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Na pergunta 131, que é a seguinte: qual é a origem do bem e do mal sobre a Terra? E por que é mais mal do que bem? E a resposta dada pelos espíritos é a seguinte: resulta da imperfeição dos espíritos que aí estão encarnados. A predominância do mal decorre que a Terra é um mundo inferior. A maioria dos espíritos que habitam são inferiores ou progrediram muito pouco, e a Terra ganha essa classificação de mundo inferior pelos espíritos, pela maioria dos espíritos que aqui estão encarnados. Passo para a nossa pergunta 132. Qual é a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser considerada ao mesmo tempo como um mundo de educação para os espíritos pouco elevados, pouco avançados, e de expiação para os espíritos culpados. Os males da humanidade são consequência da inferioridade moral da maioria
dos espíritos encarnados. Então, esse foi o primeiro passo para nos trazer um panorama do planeta que estamos encarnados. Já que vamos pensar aqui na justiça humana e na justiça divina. Essa consciência desse planeta que habitamos, que aqui estamos encarnados e temos responsabilidade das ações que são tomadas, já que vivemos em sociedade, podemos tornar essa consciência, porque estamos num mundo inferior, onde a maioria dos espíritos tem mais tendência para o mal, o que classifica a nossa Terra como um mundo de provas e expiações. Já que temos uma noção, né, do planeta que habitamos, vamos falar das leis humanas que constrói a ordem dessa convivência em sociedade. As leis humanas são limitadas e imperfeitas, assim como nós somos. Se vivemos num mundo onde a maioria dos espíritos ainda são imperfeitos, ainda estão numa fase um pouco mais atrasada de todo o processo evolutivo, e esses homens, nós homens, colocamos todos nesse grande movimento, são que estudamos e vamos construindo as leis dentro da sociedade, essas leis acabam sendo imperfeitas, porque acaba refletindo o que temos no nosso íntimo. Para seguirmos, vamos fazer uma pequena pausa e vamos buscar lá no dicionário o significado de lei. Lei, né, ou leis, são normas ou conjunto de regras de conduta. Os homens precisam organizar sua legislação para possibilitar a vida em sociedade. As leis humanas procuram se estabelecer os direitos e deveres do cidadão, registrando as respectivas punições para os seus transgressores. Nas leis terrestres, a punição aplicada a um criminoso pode ser de caráter corretivo, com a intenção de reeducar o indivíduo para que não volte a cometer o delito, ou de caráter exemplar, com a intenção de desincentivar outras pessoas a cometerem atos semelhantes. Essa explicação desse sentido dessa lei terrestre foi pesquisada no livro Novos Rumos de Sistema Criminal, lá do ano de 1983. E para continuarmos o nosso tema, que vamos trazer a figura do criminoso, que recebe um olhar diferente dentro da nossa sociedade, também para tornar um pouco mais claro, vamos para a definição dessa pessoa que passa a ser um criminoso. Quando olhamos para o direito, é aquele que infringiu por ação ou omissão o Código Penal, cometendo crime, né, passa a ser um delinquente e um réu. Mas o criminoso também tem uma definição no popular, que é quem comete alguma falta, não necessariamente punível, quando eu falo do popular, porém condenável por uma ou mais pessoas ou pela sociedade. Vamos buscar um exemplo dessa classificação do criminoso no popular? É aquela pessoa que lança o lixo no rio, que joga lixo na rua. Então ele acaba sendo um criminoso, mas de uma classificação mais popular. Ainda não há uma lei clara que o torne um réu, mas ele é classificado criminoso pela sua conduta. Resumindo, um criminoso é um indivíduo que viola uma ou mais leis ou regulamentos estabelecidos pela sociedade.
Nas leis dos homens, na justiça terrena, os criminosos são classificados segundo o crime cometido e sofrem a sanção da lei correspondente a ele. Os criminosos que são pegos se aplica uma punição geralmente proporcional ao crime cometido. As leis humanas são sujeitas a modificações. Isso é muito importante deixarmos claro na nossa conversa. Assim como a sociedade evolui, assim como a tecnologia avança, a ciência avança, tivemos vários tipos de avanço nos nossos séculos aí, e com esse avançar da sociedade, as leis também devem sofrer modificações, né? Então, essas modificações acabam acontecendo. E de acordo com a evolução do povo, com a evolução da sociedade, com o conhecimento do povo e do seu conceito moral, que também vem sendo desenvolvido século a século, encarnação a encarnação, a lei também vem sofrendo modificações. Porque o espírito encarnado na Terra, sendo imperfeito e limitado, não há como fazer uma lei perfeita e sumamente justa. Usando, né, aquela frase que é de autoria desconhecida, mas que traz presente em seu contexto a nossa sabedoria popular, aquela velha sabedoria popular. A justiça humana falha, mas não escapa da justiça divina. E já tendo apresentado no nosso tema, no nosso programa, esse conceito de bem ou mal em nosso mundo de expiação, de provas e expiações, trazendo um pouco mais de informação da figura do criminoso, né, dentro da sociedade, vamos começar a desenvolver o nosso tema de hoje dentro da nossa doutrina, da doutrina espírita. E quando falo da doutrina espírita, vamos abordar o senso moral, né, e o comportamento do criminoso. Vamos buscar essa compreensão dentro da visão do espiritismo. Para continuarmos o nosso estudo, vamos buscar informações no livro Momentos Enriquecedores, que é um livro pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. No livro, traz a seguinte informação na visão espírita do descumprimento das leis que regem a nossa convivência no mundo. Traz o seguinte trecho que vamos ler no programa de hoje. Na raiz da violência encontra-se a falta de desenvolvimento do senso moral, que o espírito aprimora através da educação, através do exercício dos valores éticos e também da amplitude de consciência. Então, esse senso moral que vai nos regendo o que é certo, o que é errado, está no nosso íntimo. E como podemos aprimorar? Joana de Ângeles vem nos apresentar através do estudo, do aprofundamento do estudo da educação, debruçando em cima dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos nossos livros espíritas que tanto nos consolam, tanto nos mostram lições de amor, de caridade, de dedicação ao próximo e de superação das nossas limitações. Joana também cita do exercício dos valores éticos, da questão de estar praticando bem, praticando o ato de ser bom, da ética
e dos bons valores na sociedade. Então, você praticar, e com essa prática dos valores éticos, você aprimora o seu senso moral e a nossa consciência mais ampla, não uma consciência que nos leva a pensar que desencarnou, acabou e fim da nossa vida. Não. Quando temos a nossa consciência ampliada, quando despertamos que a nossa vida continua após cessar a vida material, que retornamos à pátria espiritual e ali vamos continuar no nosso processo evolutivo, é um momento de ampliarmos a nossa consciência. Joana, na sua citação do livro, não faz ligação nenhuma com as leis humanas. Ela liga diretamente ao comportamento ou essa quebra de conduta entre os homens ao senso moral. Não há ligação com a lei humana, mas sim ao senso moral do indivíduo. Devemos observar, né, que a orientação trazida por Joana não se resume ao conceito de justiça de cada época. Não há isso, ou de cada lugar, conforme o conhecimento do povo, mas são orientações muito ligadas ao momento evolutivo de cada um. Então, ao mesmo tempo que coloca o indivíduo numa sociedade, o papel que ele assume nela, por estar ligado ao senso moral, traz para o íntimo, ao momento evolutivo de cada um, as particularidades do espírito. E após trazer, né, o peso imenso que Joana apresenta e joga a luz em cima do nosso senso moral, vamos tentar entender nossa compreensão sobre as percepções lá dos nossos irmãos criminosos. Toda vez que ouvimos que alguém cometeu um crime, nosso olhar já muda, nosso comportamento. Por vezes somos dominados por fazer um julgamento do irmão sem termos nem a certeza se ele cometeu aquele delito ou não. Se for um crime bárbaro, então, pensamentos ruins vêm tomar a nossa mente de julgar, que às vezes até sendo baixando o nosso padrão vibratório, desejamos mal ao nosso irmão. Para isso, vamos apresentar informações do livro Evolução para o Terceiro Milênio, Tratado Psíquico para o Homem Moderno, que foi escrito por Carlos Toledo Rizzini. No livro, traz as seguintes informações. A causa geral de qualquer perturbação psíquica reside na desobediência constante às determinações da lei de Deus. Uns irmãos que quebram, né, essa lei de Deus, que desobedece a lei de Deus, estão rebelados contra a vida, essa oportunidade que nos é dada para evoluir, o mundo que habitamos, que é um mundo, sim, inferior, o mundo que nos coloca em situações difíceis para que possamos evoluir. Então, às vezes, nos revoltamos contra esse mundo e também a Deus, a figura de Deus que nos concede a vida, na simplicidade, na ignorância, a oportunidade de evoluirmos. Mas irmãos sob perturbações psíquicas, por vezes, se rebelam contra Deus. E outros estão desanimados ante os obstáculos a serem removidos do próprio caminho, da sua vida, no seu processo de resgate, no seu processo de prova. Ele acaba desanimando e são atingidos por essas perturbações psíquicas. E o livro vai desenvolvendo da seguinte forma: um dia eclodem os variados sintomas neuróticos ou psicóticos conforme a intensidade da perturbação íntima. Temos assim como causa específica as imperfeições afetivas do espírito, sendo o egoísmo a base dos sentimentos desequilibrantes da alma. Esse excessivo apego
ao próprio bem sem considerar os outros. É a chamada hipertrofia congênita do eu, ou ainda obsessão neurótica do eu. Então, Carlos Toledo, no seu livro, vem trazendo a figura do egoísmo e o peso que esse mal tem em nossa existência, levando aos irmãos a quebrarem a lei de Deus, a quebrarem as leis humanas e passando a ser classificados como criminosos. O egoísmo é um dos pontos que leva o homem a descumprir as leis de Deus e muitas das vezes, por consequência, leva também à transgressão à lei humana. Vimos até aqui que a chaga da humanidade nos descumprimentos da lei de Deus passa pelo egoísmo. O egoísmo é o despertar onde o interesse próprio se sobrepõe ao interesse coletivo e traz consequências para a nossa convivência como irmãos. Caminho que leva nossos irmãos a transgredir as leis humanas e se tornarem criminosos. Construindo essa ideia de senso moral, para seguirmos com o nosso programa, já foi agora apontado o egoísmo como fonte dessa quebra dessa lei divina e muitas das vezes a quebra da lei humana. Podemos chegar agora a levantar duas perguntas para que possamos desenvolver no decorrer do programa. Deixarei para vocês essas duas perguntas para refletirmos juntos. A primeira delas: como é que se processa essa justiça divina? Como funciona essa justiça divina? Já que a justiça humana, digamos que é palpável aos homens, está lá no livro, no Código Penal. Cada país constrói seu Código Penal, suas leis, que organiza a sua sociedade. Mas quando se pensa, né? Quando passa esse raciocínio à justiça divina, né? Como se processa essa justiça divina? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, já que estamos falando dos nossos irmãos criminosos, e ao desencarnarem, como ficam os criminosos? Se uma vez quebrada as leis humanas, eles sofrem as penas, sofrem as sanções dentro do Código Penal, e diante de Deus, quando esses irmãos desencarnam, como ficam, né? Ao desencarnarem, como ficam os criminosos? Então, essas duas perguntas eu deixo para vocês. E vamos sim desenvolver o raciocínio sobre elas. E você que ligou a rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição e quer ir lá fazer uma visita, quer ir lá conhecer, nossa, será muito bem-vinda, será muito bem-vindo. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas, com acolhimento começando no horário de 19 horas e 30 minutos. Ficaremos imensamente felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, um trabalho lindo que é feito pela casa. Essa evangelização começa aos domingos, nos horários de 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebês e gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal. E você, ouvinte, Natal parece que está longe, mas está logo ali. Se quiser adotar uma criança para presentear a bolsa de Natal, nossa, elas ficam muito felizes quando recebem lá a bolsa, com os presentes, com vários itens que são sempre muito bem pensados para dar muito carinho a essas crianças que tanto precisam. Também realizamos passeios. E também nesses passeios, caso queiras, vocês podem estar ajudando. Aos domingos, servimos cerca de 100 refeições às famílias. Há também a opção de doar roupa para o nosso bazar.
logicamente aquela roupa em bom estado que você não usa mais, que o número também já não fica confortável no seu corpo. Deixe lá para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para vocês colaborarem. É só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. Vou repetir o número do nosso telefone de contato: 24 98843 7822. E assim, seguimos para o nosso segunda parte do nosso programa, né? Fechamos a nossa primeira parte deixando duas perguntinhas. Uma delas, para quem chegou agora, vou apresentar. Como se processa a justiça divina? Mas por que essa pergunta? Nós estamos falando da figura do criminoso diante das leis humanas e também das leis divinas. Na primeira parte, citamos as leis humanas, que acabam tendo as suas falhas porque são organizadas por nós encarnados, que somos ainda espíritos em desenvolvimento, somos imperfeitos e devido à nossa imperfeição também acabamos tendo também elaborando essas leis que são falhas, que são imperfeitas. E estamos avançando dentro do espiritismo, falando sobre o senso moral e a importância dele, o peso, né, o erro que é cometido pelo criminoso, que é envolvido pelo egoísmo, que acaba transgredindo as leis de Deus e, por muitas das vezes, e por consequência também, as leis humanas. E terminamos com duas perguntas, que foram: como que se processa, né, essa justiça divina, que é o tema do nosso programa, junto com a justiça, com as leis humanas, né, tem as leis divinas. As leis humanas acabam sendo mais fáceis de serem entendidas, porque está tudo lá no Código Penal, se tratando do Brasil, e cada lei constitui o seu código de convivência entre o seu povo. Então, como se processa a justiça divina, que é diferente da justiça humana? E a segunda pergunta é: ao desencarnar, como fica, né? Como ficam os criminosos, nossos irmãos que foram levados pelo egoísmo a cometer uma transgressão da lei divina? Vou, junto com vocês, desenvolver o raciocínio em cima da primeira pergunta. Como que se processa a justiça divina? Para entendermos um pouco de como se processa a justiça divina, é importante entendermos que, mesmo de forma resumida, o que são as leis divinas. Se, se há, né, como a intenção de entender como funciona essa lei divina, a justiça divina, eu preciso entender a lei divina. As leis divinas foram criadas por Deus, e Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ele estabeleceu as leis que foram chamadas de leis divinas. Elas englobam todas as ações do homem para consigo, para com o próximo e para com o meio ambiente. Aí vem aquela pergunta, muitas das vezes, né? Essa lei divina, onde está? Como é que eu consulto essa lei divina? Essa lei humana está no Código Penal, com seus artigos, parágrafos e outros termos do, do direito que eu confesso não conhecer. Quando eu falo de lei divina, a curiosidade, onde está, né? A lei divina. É de grande importância lembrarmos o local, né, onde consta a lei de Deus. E essa lei de Deus está gravada, está escrita
em nossa consciência. E essa justiça divina traz dois fundamentos. Se as leis de Deus estão em nossa consciência, voltando o raciocínio lá para a justiça divina, ela apresenta dois fundamentos importantes. Um deles é o livre-arbítrio e a outra é a lei da causa e efeito. Vamos desenvolver um pouco mais sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que já foi citado lá no início do programa, é a responsabilidade do homem pelos atos praticados. Quando foi citado no programa, na primeira parte, que o livre-arbítrio é o que vai decidir seguirmos o caminho do bem ou do mal, já que somos criados simples e ignorantes, e nos é dada essa liberdade, e essa liberdade é o livre-arbítrio. Logicamente, que nos dá uma responsabilidade pelos atos praticados. O segundo fundamento é a lei da causa e efeito. Pela lei da causa e efeito, toda ação praticada recebe o retorno correspondente no tempo devido. Isso é muito importante para nós. Muitas das vezes, dentro da nossa inquietude, do nosso imediatismo, vivemos uma sociedade tão imediatista, onde as informações são muito rápidas, onde a comunicação se tornou muito rápida, acaba dentro do nosso raciocínio que essa lei da causa e efeito tem que ter uma ação rápida também, como fosse trazendo para um raciocínio mais concreto. Toda vez que eu dou um soco numa mesa, imediatamente vem a dor na minha mão. Uma coisa imediata. Porém, a lei da causa e efeito, sim, vai ter o retorno correspondente. Porém, Deus, dentro da sua sabedoria, do seu amor, da sua justiça, da sua misericórdia, sabendo que somos simples e ignorantes no caminho de evolução, esse retorno vem no seu devido tempo. Assim, o homem tem uma lei, uma diretriz, um modelo que é colocado em sua consciência. E essa lei tem o sentido de nortear os seus atos. E para seguirmos tentando compreender um pouco da justiça divina, de como se processa, iremos utilizar como base mais uma obra espírita que tem muito peso dentro da nossa doutrina, que é o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é o quarto livro da codificação da doutrina espírita, preparado por Allan Kardec. E esse livro tem como objetivo explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo, baseado no conteúdo introduzido lá no Livro dos Espíritos. Esta obra nos demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele poderá usufruir no mundo espiritual, como consequência dos seus próprios atos. O livro divide-se em duas partes, sendo a primeira parte doutrina, sobre desenvolvimento dentro da doutrina espírita, e a segunda parte traz exemplos. O livro nos permite traçar uma comparação entre justiça humana e a justiça divina. O livro Céu e Inferno, na parte que aborda sobre penas futuras, traz as seguintes informações sobre justiça humana. A justiça humana não faz distinção de individualidade dos seres que castiga, medindo o crime por si mesmo. Então há um raciocínio frio após cometer um crime. Não há uma classificação da individualidade, não há análise de um passado, é analisado de maneira mais fria. Atinge indistintamente aqueles que cometem e a mesma pena é atribuída ao culpado. Então, se você comete um crime de furto,
um homicídio, a pena acaba sendo a mesma. Não há uma análise que é feita de forma individual, sem distinção, né? Então, dentro da lei humana, toda vez que é dada uma pena a um criminoso, não há distinção de sexo ou grau de educação. A lei divina procede diferente. As punições são impostas de acordo com o grau de processo dos culpados. Há então uma visão da individualidade do espírito. Crimes iguais não significa que os indivíduos sejam iguais. Então, não são mais as trevas que castigam, e sim a intensidade da luz espiritual que ultrapassa a inteligência terrena e o faz sentir a angústia de ferida aberta. Assim passamos para a segunda pergunta. Então, após desenvolver um pouco em cima da primeira pergunta, passamos à segunda pergunta. E ao desencarnarem, como ficam nossos irmãos criminosos? No mesmo livro, Céu e Inferno, lá no capítulo 6, é respondida através de depoimentos a questão, né, de quando desencarnarem, como ficam esses criminosos. O livro, usando esse livro como um apoio para o nosso tema de hoje, já que traz toda a construção dentro e a importância dos livros de Allan Kardec, traz o depoimento do irmão Verger. No depoimento, Allan Kardec, após o desencarne do irmão Verger, Allan Kardec, né, busca as informações, e Verger foi um jovem padre que acabou ferindo mortalmente o arcebispo de Paris ao sair da igreja. E após cometer esse crime, esse jovem padre foi condenado à morte e executado pelas leis dos homens. E ele vai respondendo as seguintes perguntas, né? Para que Allan Kardec fosse elaborar todo o livro O Céu e o Inferno. A primeira pergunta que foi feita foi: sois punido pelo crime que cometeste? E a resposta foi sim. Lamento o que fiz, e isso me faz sofrer. Vem a segunda pergunta para o irmão Verger. Qual a vossa punição? Já que é uma curiosidade dos espíritos encarnados de como é esse proceder aos irmãos criminosos que desencarnam. E a resposta dada foi: sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enverando, enverandando, por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência, a consciência onde está gravadas as leis divinas, que me dizia para não ser pelo assassino, pelo homicídio que alcançaria a minha vingança, né? E o espírito ali no momento de sofrimento, reconhecendo o seu erro, entendendo dessa punição diz: deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho, que junto com o egoísmo é mais uma chaga que tanto nos atrapalha no processo evolutivo. O espírito continua: enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fez, disse o espírito. Mediante esse depoimento do irmão Verger, após cometer um crime e ser classificado como culpado, como criminoso, e ser punido pela lei dos homens,
podemos chegar à seguinte conclusão. Pela resposta do espírito desencarnado, percebe-se a inexistência de um tribunal acusatório, né? Quando um irmão criminoso desencarna, não seremos esperados, não teremos a presença de um tribunal acusatório, de um juízo final, onde Deus, colocado como juiz supremo, determinaria a pena a ser cumprida, que muitas vezes é passada, né, em, em histórias, em livros, em filmes de fantasia, né, daquela pessoa que descumpriu a leis humanas, quando desencarna, Deus é colocado como juiz e a lei vai julgá-lo. Pelo contrário, coloca Deus como Pai amoroso e suas leis estabelecidas na consciência de cada um, como é colocado Allan Kardec pelo espírito superior, completando esse depoimento. O homem perverso, né, o criminoso, necessariamente recorre às faltas que praticou, sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Então, um homem, quando reconhece a sua punição, ele sofre mais, porque ele passa a ter, né, dentro da sua consciência mais ampla, que as leis de Deus estavam com ele, em sua consciência gravada, e determina ali, igual foi feito no depoimento no livro Céu e Inferno, que aponta como o orgulho, a inveja, o mal que levou a quebrar essa lei. Então ele sofre essa punição naquele momento, não pelo um Deus que pune, um Deus mau que pune, mas um Deus ajuda a despertar a consciência através do seu amor. Contudo, né, em muitos casos, o arrependimento desse criminoso que desencarna nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho. Há irmãos criminosos que, quando desencarnam, não há uma mudança, né? Esse arrependimento de imediato, essa visão mais ampla, essa consciência mais ampla. Muitos ainda querem permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos, porque passam, mesmo sofrendo, mesmo tendo momentos de dificuldade no plano espiritual, esses irmãos seguem mantendo a razão do seu pensamento firme que não estão errados. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tornaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalhe os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Então, esses irmãos que estão ainda com a ideia que fizeram, seja por um momento de ódio, de vingança, por achar justo essa quebra dessa lei humana e consequente, essa quebra da lei divina, por mais que sejam, após o seu desencarne, firmes no seu pensamento, chegará um dia que irão arrepender. Serão esclarecidos pelos bons espíritos que trabalham junto no plano espiritual para que esse processo aconteça. Então, por esses irmãos criminosos que estão firmes na sua ideia, que ainda não enxergam a luz que chega para colher, que não deixa o arrependimento invadir o seu íntimo, devemos direcionar preces. Sim, temos irmãos em sofrimentos que acham que o crime cometido não foi um erro. Eles continuam se achando donos da razão. Foram punidos muitas das vezes, né? Muitas das vezes pela lei do homem, né? Quando são pegos e julgados e punidos, alguns quebram as leis dos homens e não acabam não sendo punidos aqui durante o tempo encarnado. Porém, quando desencarnam, a verdade vem à tona. E esses irmãos ainda se acham donos da razão. E cabe, dentro da nossa prática da caridade, orar por esses irmãos. Temos os bons espíritos que trabalham no auxílio desses irmãos criminosos que desencarnam, na tentativa de despertar sua consciência. Só por isso já nos dá, dentro dessa prática de caridade,
a oportunidade de ajudá-los através de uma oração que fortaleça esses bons espíritos para continuar trabalhando no bem. A justiça divina é infalível, perfeita, imutável, imparcial e nada lhe escapa. Muito diferente da nossa justiça humana, né? Que é passível de falha. Nas leis divinas, sempre cada qual recebe de acordo com as suas próprias obras, atos, sentimentos ou atitudes. Em síntese, de tudo que vimos até agora, a justiça divina pode ser resumida em três princípios. O primeiro deles, o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito em aprendizado. O segundo princípio, toda falta se origina da imperfeição, traz consigo a natural, inevitável corrigenda. E o terceiro, todo homem pode libertar-se das imperfeições por efeito da vontade associada ao trabalho redentor, assegurando assim a sua felicidade futura. Então, irmãos, ouvintes nesse momento, indo para a parte final do nosso programa, os nossos irmãos criminosos, sejam ainda os nossos irmãos encarnados, que estão nos presídios cumprindo suas penas, ou aqueles que já desencarnaram, merecem também nossa atenção, merecem o nosso pensamento, mesmo havendo essa diferença imensa entre a justiça humana e a justiça divina. A justiça humana, com a sociedade, vai aprimorando, vai evoluindo. A justiça divina, não. Ela é sábia. Não há brechas para erros. Mas há irmãos sim que falham. Há irmãos sim que tropeçam, que ainda apresentam um grau de evolução atrasado, que acaba sendo correspondente ao mundo que habitamos. Então, ao escutarmos o termo criminoso, vamos tentar manter nosso padrão vibratório em equilíbrio elevado, ao invés de buscar julgar, desejar às vezes mal, que possamos pedir que esse irmão consiga já entender a lei divina presente em sua consciência. E se for um irmão criminoso que desencarnou, vamos tirar um tempo para orar, para levar um pensamento para ele, para que ele possa ser envolvido, possa ser abraçado pela espiritualidade amiga que trabalha para que ele possa despertar sua consciência e se arrepender e seguir sua trajetória evolutiva. Se hoje temos um pouco mais de conhecimento, nosso senso moral está mais aprimorado, conseguimos nos aproximar mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, sabemos utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, que possamos não ser tomados pelo egoísmo, mas sim a prática da caridade, estendendo boas vibrações, estendendo orações a esses irmãos. E assim, queridas ouvintes, eu, Diogo da Mata, agradeço a companhia de vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima noite e que a paz e a luz com boas vibrações chegue nesse momento ao lar de cada um de vocês. Damos por encerrado com mais uma bela canção. Um forte abraço, uma semana iluminada. Fiquem com Deus, paz no coração de todos e até a próxima, irmãos e irmãs.